não são vídeos que trazem ali uma métrica somente filosófica, intelectual. Ela traz uma métrica gemátrica, muitas pessoas não sabem o que é gematria, mas uma métrica gemátrica é só uma análise aqui, a métrica é para a questão intelectual, não é nada físico, ela traz uma métrica ali gemátrica e mostrando todas as provas, muitas vezes através dos Midrashim, etc., do Talmud. Por quê? A reencarnação não é algo revelado dentro da Torá, e não poderia ser, porque senão todo mundo já saberia, né, que nós estamos aqui numa reencarnação, e não era, até um certo tempo, aprovado para a humanidade saber que ela estava em reencarnação. E aí o homem vivia a vida, né, de uma forma onde ele optaria no final por ir para o Guerrinom e acabar, ou ele começaria a sua retificação, né? E a retificação, ela é algo complexo porque ela funciona dentro das nossas midotes. Então, nós cabalistas, nós sabemos exatamente lidar com as pessoas, nós podemos lidar com o pior assassino do mundo, desde que a intenção dele seja diferente daquela pessoa que você olha e parece ser a melhor pessoa do mundo, entendeu? Ih, peraí, que deu. Amor, o Pedro está aqui reclamando que não está conseguindo no vaso. Gente, desculpa. Deixa eu ver se é morar Patrícia. Vem aqui ajudar aqui. Ele já até estragou a aula, né? Mas depois a gente corta. É assim mesmo, quem tem filho sabe, né? Ele comeu muita banana ontem, ele não pode comer banana. Como gosta de banana, acho que banana dá prisão de ventre. Morar Patrícia, dá uma descidinha aqui, fazendo um favor, me ajuda aqui. Então, gente, vamos continuar aqui. Então, o que que acontece? A gente tem aí um ciclo de midotes. Veja, um assassino, uma pessoa, um rachá, né, é dito aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver, Ezequiel. Deixa eu achar aqui o versículo, o capítulo, o livro, perdão. Deixa eu aceitar aqui. Ok. Shalom, Iris, seja bem-vinda. Deixa eu achar aqui. Shalom, More. Shalom a Shalom. todos. É aqui mesmo, Ezequiel 18. Veja só. Diz aqui, Vaierri davar Adonai Elai lemor. A palavra do Eterno veio até mim. E continua. Me diz aqui, olha. Ma lahem. Atem Michelin et ha machal. Raze el ademet Israel. Lemor. Avot e okelu poser vesti ni rabinin taki riná. O que você quer dizer ao citar os provérbios? Está vendo? Na verdade, o provérbio aqui, ó, é o quê? A palavra parábola. Por isso tem um livro de provérbios, se a gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, que não estão tão familiarizados com o hebraico, é que a palavra, a própria palavra Mishilei, né, ela é a palavra segredo. Por isso que quando a gente abre aqui o livro de provérbios, que é um nome errado para se dar esse livro, não é? Michelei, ele é chamado de provérbio, mas são parábolas. Está vendo aqui um início aqui, ó, bem grande o men, tem o significado desse men ser bem grande, Shin Lamed. Então, ó, tem aqui também, ó.
Men Shin Lamed. Olha aqui, igualzinho, ó, Men Shin Lamed, tá vendo? Só tem um Yud a mais. Então, aqui ele está falando, ó, os segredos, né? Ó, o que você quer dizer e citar estes segredos? Ele está perguntando. O que você quer dizer ao citar esses segredos? E aí ele fala, né? No solo de Israel, né? Pois os pais comem as uvas e os dentes dos filhos ficam embotados, tá vendo? O que você está querendo dizer com isso? Ele está falando aqui em vários níveis espirituais. O primeiro nível é o pai e o filho, eles têm o mesmo tikkun? Sim, não. Eu vou explicar para vocês. Lembra que a gente fez uma aula que a gente falava sobre tikkun e a gente vê quando o Caim, isso está lá no, lá no Bereshit 4, né? No Bereshit 4. Então, no caso de Caim, onde o Eterno bota uma marca na testa dele, que é a letra Yud negra, né? É uma Yud negra. A gente vai falar depois disso com muito mais detalhes. A gente está aqui só fazendo um rebuscamento para aqueles que estão chegando agora para entender aqui através dos segredos da Torá. O que ele fala lá para o Eterno? Olha, o meu pecado é grande demais, né? O Eterno primeiro fala com ele aqui, ó, o Eterno disse a Caim, por que estás aflito? E por que o teu rosto está caído? Vai Omer Adonai eu Caim, lemar hará lahe velamar nefilô feniha. Então ele pergunta, disse a Caim, por que estás aflito? E por que o seu rosto está caído? Ele aí continua aqui, ó, ralou, ralou, ralou em Titive, Teative e Lo Titive, Lepta, Rataate, Rovete, Ve Eleha, Tishuketo, Veatá, Tamshal, Bo. Então ele fala aqui, ó, certamente que se você fizer o que é certo, se você e eu fizer o que é certo, haverá elevação. Mas se você não fizer, o pecado já está na sua porta, tá vendo? Então, já está ali na porta. Seu desejo é para você, ou seja, sua vontade era para você, o seu ratson é para você. É isso que ele está falando aqui. Então, veja, você pode controlar, mas você pode ser o seu próprio mestre, você pode controlar os seus desejos. Então, é isso que acontece. Então, veja, o Caim não controla, o Abel não controla, né? E ele ataca o seu irmão Abel, e ele mata o seu irmão Abel. Então, o Eterno disse a Caim, onde está seu irmão Abel? Ele disse, não sei, sou eu o guardião do meu irmão Abel? Porque o Eterno pergunta, né? Na verdade, é uma questão que o Eterno já sabia. Aí o que você fez? O sangue do seu irmão clama por mim no chão. Portanto, você será amaldiçoado, né? Que a terra que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão da sua mão. Se você arar a terra, ele não lhe dará mais força. Aí começam as maldições aqui. Ele começa a maldição. O que ele fala? Ó, meu castigo, ó, vai Omer, Caim, El, Adonai, Gadol, Inei, Minechá. Então, veja, aqui a palavra Onei tem a palavra Ain, que é olhos. A gente já vai entender isso. Então, ele fala, olha, meu pecado é muito grande. E ele continua, já que tu me baniu hoje da terra, Rem, Gerechetá, Oti, Rayon, Maal Penei, Hadamá,
eu devo evitar a sua presença e me tornar um andarilho inquieto na terra, qualquer um que me encontrar irá me matar. Então ele fala isso para o Eterno, né? Aí ele continua, o Peneira, a Sater, inclusive aqui tem o nome Esther, tá vendo? Gravem aí, ó, aqui tem o nome Esther, tá vendo? O nome Esther está aqui, ó, Esther, tá vendo? Então, o jeitinho que ela é, aí a gente vai vendo que todas essas histórias, elas são metafóricas, tá vendo? O nome Esther está aqui, ó que descoberta, né? Até hoje eu não tinha visto esse nome aqui, ó, que tem a ver com Seter, tá vendo? Ó, Seter é o quê? Segredo, tá vendo? A gente está falando de segredo, esconder. Então, Seter, que é Esther, né? Ele tem a ver com segredo, ele tem a ver com coisas escondidas, tá vendo? Seter aqui, ó, esconder, segredo, ocultar, é isso que a Torá é, um livro de ocultamento. Então ele fala isso, né? E vai retirar Vanad, Vearetze, Verhaya, Kou, Mitsui e Haregeni, né? Então, veja, ele está falando para o Eterno exatamente isso. E aí ele fala de novo, vai o Milor, Adonai, Lehom, Ken, Horeg, Caim, Sha'avatim e Can, tá vendo? É essa palavra que eu estava procurando. Vai She Adonai, Lekim, Oti, Levi, Leti, Rahoti, Otoko, Mixio. E disse ele, prometo que alguém matar Caim será cobrada a vingança 7 vezes. E Adonai marcou Caim para que qualquer um que encontrasse não matasse. Na verdade, quando você vai seguindo com as histórias da Torá, o que acontece aqui, gente? A gente depois vai falar disso com mais detalhes, tá bom? A gente tem exatamente que entender o que ele está falando ali. Caim fala assim, mestre do universo, eu cometi um pecado de assassinato. Na verdade, não era só o assassinato, né, do corpo do seu irmão, mas ele se introduziu o assassinato e Caim era uma alma, a segunda alma ali, não é? Porque Caim nasce, ele é descendente do serpente, filho do serpente, a gente vai entender isso mais para frente também, e ele, então, ele mata, quer dizer, por que ele era filho do serpente? Foi lá que a Eva ficou grávida do serpente. Não, gente, é mental, né? São as pessoas que são ruins mentalmente, que não pensam. Tem muita gente aí que é muito ruim mentalmente e não sabe. Então, está aqui, ó, o nome Acam. Ele falou assim, Eterno, meu pecado é grande demais. Como que eu vou pagar isso numa reencarnação? Aí o Eterno bota uma marca nele. A primeira marca é que ele nasceria, ficaria 7 gerações, se não me falha a memória aqui, ou 70 gerações, eu depois tenho que ver, uma dessas duas é certa, que ele só reencarnaria naquela época. Por quê? Ele tinha que se encaixar na história de Moshe, porque Abel, ele é a reencarnação de Moshe. Aí tá vendo como é que a gente tem que ir percorrendo, tem que conhecer um pouquinho do assunto para falar por quê. Uma coisa vai levando a outra. Então, vamos lá. O próprio nome de Acã, como a gente vai ver agora, ele tinha que se encaixar na história de Abel. Ou seja, Caim não poderia voltar em outro momento porque ele matou quem? Ele matou Abel. E se ele voltasse antes, o que acontecer? Ele não conseguiria cumprir sua missão. E nós estamos aqui só para consertar nossa alma, os nossos erros. Aí começam as retificações. Então, não tinha nenhum sentido o Caim nascer em outra geração se não fosse para consertar sua alma. E aí o que acontece? No nome Acã já tem um segredo de tudo. Porque por que a gente chegou aqui, gente? A gente falou de divisão de almas. Se uma família ela encarna junto, essa família tem o seu masal junto. Ou seja, um filho vem através de uma mãe. Em outra vida, elas tiveram um masal, alguma coisa para consertar juntas. Então, a mãe vai proporcionar à filha e a filha-mãe um conserto de alma. Muita gente não entende isso. Muita gente acha que a gente está aqui, não é? De bobagem, mas veja o que o Eterno falou com ele. Cabe a você controlar o seu instinto. Cabe a você, não é? Veja, quando a gente pega esse nome, para a gente já avançar para o outro, está escrito aqui.
Olha, você foi Yud, você foi Kuf e você foi o Ken. Você foi aqui o Mem, tá vendo? Vamos lá. Na história da Torá, existem 3 personagens, né? Esses 3 personagens, eles são realmente fantásticos, porque eles fazem parte da história. Aí você pode falar assim, "Ué, mas a Torá não é um livro de segredos, Moré?" Sim, é um livro de segredos. Mas é o quê? O segredo de reencarnação da alma. Então, por isso que a gente não pode tirar a Torá desse aspecto. Veja, ele vai vir como 3 personagens distintos, né? Ele vai vir com 3 personagens distintos, e esses 3 personagens, deixa eu só encaixar aqui, vai demorar um pouquinho. Então, esses 3 personagens, eles tinham que estar num bloco de história para que cada um cumprisse o seu papel. Então, cada um ia cumprir o seu papel para quê? Para consertar o seu ticum, tendo alguns o mérito de consertar e outros não tendo o mérito de consertar. E aí foi que a gente vai começar a entender a Torá a partir do aspecto do que realmente é a Torá, um livro de reencarnação e de conserto. Se a Torá é um livro de reencarnação, de conserto, não é? O que as pessoas colocaram a religião dentro da Torá? Qual é o sentido, pelo amor de Deus, de ter pessoas colocando a Torá como algo... Ué, acho que eu fiz besteira aqui, peraí, gente. Botando a Torá como algo, não é? Que ela acha que é uma religião. Se nunca existiu dentro dentro da Torá religião. Caim tinha religião? Não, não tinha religião. Abel tinha religião? Não tinha religião. Mas eles tinham o quê? Eles tinham um sistema reencarnatório para resolver, isso é verdade. Eles tinham que resolver, ele tinha que esperar, e a gente vai ver isso profundamente agora. Então, ele tinha que esperar um momento na história. Veja, uma alma humana não é qualquer coisa. Um ser humano, bom ou mal, ele não é qualquer coisa. Ele é um ser divino. Ele é um anjo, podemos colocar assim, uma essência divina que veio para o nosso mundo. Qualquer ser humano, quando você olha um ser humano, se ele está ligado às partes principais superiores da sua alma ou não, ele é uma essência divina. Dentro dele tem uma alma, e essa alma ela tem um porquê de existir. Então, veja, quando acontece a situação lá dele falar Iacan, o que estava, na verdade, sendo dito? Que ele viria, ó, a gente está botando aqui 3 personagens, é só uma metáfora, uma brincadeira, ele viria, só para isso ficar mais guardado na mente de vocês, que ele viria numa reencarnação só, representando 3 personagens. E como que a gente pode ver isso, Moré? As idades indeferem, mas eles teriam seus cargos e eles, então, poderiam cumprir o seu papel. Então, veio o Yud, veja, o Yud, ele representa, eu vou botar aqui em português, Itró. Quem era Itró? Itró era o genro, o sogro de Moshe. E tem vários segredos disso, como a gente vai ver daqui para frente. Itró, veja, era um dos personagens. Vou botar esse aqui mais velhinho, era Itró. Tinha também o Cora. O Cora era o quê? Era um estudante de Torá e era aluno do Moshe. Olha que fantástico. Então, veja, a gente tem a letra Yud, ó, o Yud tem som do Y aqui, tá vendo? Itró. E assim a gente vai sabendo, vendo, ó, a gente está fazendo um acrônimo, usando um acrônimo de um nome que estava lá. O nome não está em qualquer lugar, ele está sob o castigo de quem? De Caim. Tá vendo? Ó? Itró. Depois, qual é o outro personagem que estava lá na história de Moshe? Cora. Cora era o sumo sacerdote, que era, tá vendo? Começa com Cuf, Cora. E também, ó, vou botar aqui o K para destacar o que a gente está falando, a letra, a sonoridade dela. Ó. Cora. Então, Cora estava lá. E aí, o que acontece? Cora estava. E faltou um personagem aqui, que é o egípcio. Como que é chamado o egípcio dentro da Torá? Ele é chamado de Mitzrayim, tá vendo? Ó, Mitzrayim. Então, veja, o Men tem som de M aqui, ó, Mi, né?
Mitzrayim, veja só, Mitzrayim, é assim a tradução, tá vendo? Que é, né, Mitzrayim, ele na verdade é o egípcio, tá vendo? Mitzrayim, com M no final, ele tem um Szinho aqui, ó, tá vendo? Tudo isso são segredos, tá vendo? Que a gente revela aqui na nossa escola para vocês verem que a encarnação ela está 100% inserida dentro da Torá. Qual era o papel desses personagens? Eles tinham, não é? Eles tinham que passar e vencer, que a alma de Caim agora, veja, preste atenção, a alma de Caim, ela tinha se dividido em 3 personagens, veja. Eu nem lembro, que é o Cora, o Itró, que deu a filha para casar com Moshe, Sípora. Esse aqui era o Cora, não é? Ó, era o Cora. E esse aqui era lá o nosso querido Mitzrayim, tá vendo? Nosso egípcio. É tudo só para você guardar, né? A gente não está botando a imagem original. Veja, então, e isso está tudo dentro de quem? Está dentro de nós. Nós somos os mesmos personagens. E aí, por que eles tinham que se encaixar na história de Moshe? Por quê? Porque, veja, o nome Moshe ele é carregado de um grande do simbolismo. Porque Moshe é um sistema reencarnatório, né? Como a gente vai poder ver. É um sistema divino. Moré, mas será que um dia a história da Bíblia aconteceu? Não, mas será que encontramos um homem que se ligou aos mundos espirituais, ou 600 mil almas, que poderiam trazer aqui? Sim, isso. É por isso que o nome de Moshe, quando você pega, veja, nós temos exatamente aqui o próprio, né, nome de Moshe, ali com Men, a gente vai mudar agora, ó, Moshe. Então, ó, Moshe já tem um M ali, tá vendo o M? O M. Então, veja, eu estou botando aqui, gente, os nomes em destaque. O som da letra, ela está em vermelho, tá? Para que você que assim, não entende muito hebraico ainda, você possa aí dar uma olhada e ficar bem, bem tranquilo. Então, ó, o M aqui, ó, é de Moshe. É o som de Mem, velho. Mem, 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 M. Isso que é legal de estudar o hebraico, porque você tem ali a ideia, veja. Então, ó, o nome Moshe, eu tenho o nome Moshe. No próximo nome, eu vou ter o quê? Eu vou ter o nome exatamente de outro personagem. Veja, o Eterno ele vai trazendo aqui a revelação. O próprio Moshe nem sabia, e o Eterno vai revelando para ele. Ó, esse Shin vai gerar o quê? Ele vai gerar... Eu acho que eu acabei colando aqui errado, peraí. Ele vai gerar aqui, vamos ver agora se a gente consegue, ó, o Shin é som de S, tá vendo? Então, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar o nome chat, set, mas a gente fala set, tá vendo? Então, ele põe o próximo nascimento após a morte de Abel. Set é a reencarnação de Abel. Veja, então, ó, exatamente se a gente pega aqui no capítulo 4, não sei se por aqui, deixa eu ver, que já no início aqui, ela teve os filhos, a luz a Abel, e aí ele vai matar Abel e depois ele vai nascer, no próximo capítulo, eu acho, ele vai nascer o Sete, enfim. Mas aí, o que acontece? Está aqui, ó. Então, Sete também, tá vendo? Ó, Sete. E aí ele pergunta assim, e a letra Rei? A gente pergunta. A letra Rei significa o quê? A letra Rei significa que ele era Ravel. Não é Abel que se fala, é Ravel. Tá vendo? Então, botar o H aqui, não é? Olha, Ravel. Então, ele era o Ravel. Ou seja, o que o Eterno está falando aqui para ele? Olha, você você hoje é o Moshe, ele estava falando para o Moshe, olha, você é o Moshe, mas vamos olhar por quê? Vamos olhar como? Vamos olhar o contrário. E quando se fala esses contrários aqui, é um pouco complicado, porque a nossa ideia é o quê? É que a gente quer escrever o alfabeto hebraico da esquerda para a direita. Quando tem essas confrontações, e mesmo quando a pessoa chega na questão da reencarnação,
ela vai ao contrário do que está escrito na Torá. Ela vai inserir coisas que não existem na Torá, olha, divinação, contato com o espírito de alma de mortos. Mas em que sentido as almas de mortos? Pessoas que não estudaram a Torá, não são os tzadikim. Então, elas pegam certos conceitos daqui, por exemplo, que são muito verdadeiros, que existem almas, que as almas se conectam ao ser humano e vão se ligar com qualquer alma, inclusive as almas que não são almas de Torá. Aí faz uma bagunça danada. Quando o aluno chega, o cara chega do cristianismo, chega lá do espiritismo, chega não sei onde, ele vem com um monte de coisa que é verdade, mas que não está ancorado na verdade. Está entendendo? Por quê? Existem conceitos. Ele não sabe da verdade, ele acha que sabe, porque, veja, a mentira se misturou com a verdade. Veja, então, a reencarnação, a gente viu 3 reencarnações aqui, né? A gente está vendo também que Moshe, que era quem? Moshe, também foi Sete, que também foi Abel, ele tinha que viver uma história com esses 3 personagens, porque esse aqui era Caim dividido em 3, para a gente poder entender o que a gente vai falar lá, senão a gente não vai entender. Só que no final, um pouquinho mais à frente, o que acontece, gente? O nosso querido Moshe, ele vai falar de uma outra tribo. Ele vai falar de uma tribo chamada Manassé. Muitas pessoas não entendem que, na verdade, a tribo de Menashe, o Manassé, né, mais usualmente chamada de Menashe no nosso idioma, ela recebe uma letra Nun aqui no meio. Então, veja, na verdade, o nome Moshe com a letra Nun é Menashe. E qual é o sentido? Está falando de uma tribo somente? Não está nem falando de tribo, mas está trazendo um código, não é? Está trazendo um código. Por que está trazendo esse código? Porque é a mesma coisa, veja, os mesmos nomes que eu tenho aqui acima, eu vou ter abaixo. Então, veja, Moshe está aqui. O 7 vai estar ali. Sim. O 7 vai estar aqui. Tá vendo? Está tudo aqui, ó. O Ravel também vai estar, mas faltou um personagem. E aí, quando a gente pega esse personagem, a gente tem que analisar muito bem. Por quê? Veja só, quando a história da Arca ela vem, e a gente pega lá a história da Arca, vamos construir aqui rapidinho, vou botar a medida aqui para vocês. Eu sempre gosto de mostrar diretamente na Torá, mas às vezes a gente vai dar uma corridinha aqui para a gente poder entender. Que tudo é só uma coisa só. Ó, eu tenho a Arca de Noé, vou fazer aqui de qualquer jeito. Olha como que eu desenho bem, gente. Pode falar, né? Pode falar que eu desenho muito bem. Olha que coisa incrível. Vamos aqui rapidinho, então, entendendo, ó, veja. Então, o Moshe estava ali, Moshe estava aqui, ó, comendo, lá em cima também, aqui ganhou mais uma letra, esse Moshe se tornou Menashe, e veja só, aí a arca está aqui, a gente está fazendo a nossa arca. Eu não aceito vocês falarem que eu não desenho muito bem. Então, a arca ela tinha alguns compartimentos, né? Ela tinha o primeiro, ela tinha o segundo, o terceiro, né? E tinha o quarto e o quinto. Ela tinha 5 compartimentos, né? Veja, cara, eu desenho muito. Ó, tinha uma janelinha lá por onde o nosso pombinho foi solto, e tinha todos esses lugares. Tinha a parte animal e tinha a parte do lixo, tá vendo? A parte do lixo. Vamos ver aqui esses 5 níveis. São 5 níveis de alma. Veja, Raiá, né? Tem aqui, Yeridá, não, perdão, Yeridá, Raiá, Neshama, tá vendo? Neshama, Rua e Nefesh. Ué, então era isso, Moré? Eu nunca tinha parado. Eu vi os filmes de Hollywood, Moré. Moré, eu vi Gigante que eles botaram nesse último filme. Viu? É antigo, né? Mas é um tempo que eu lembro dos últimos filmes. Moré era. E aquele gigante aí do filme? E Moshe lá no mar, abrindo, o vento vindo, todo mundo. Ué, Moré. Hollywood teve uma participação incrível em enganar as pessoas, sim. Sim. E você pode sair do engano agora. Nós podemos deixar de ser bobos agora. Nós podemos pegar e começar a compreender profundamente essa Torá. Veja que fantástico. E aí, você quer aprender essa Torá?
Você quer aprender ela de uma forma plena e legal, honesta e verdadeira, que vai, de repente, contra tudo aquilo que você imaginou que a árvore sefirótica era até hoje, que o que está falando na Torá era até hoje. Vamos só. Veja, nossos bonequinhos sempre nos acompanhando aqui, né? Então, veja, olha que fantástico. O que eu estou falando para vocês aqui parece ser simples, mas não é. Porque tem que se estudar, tem que se buscar, tem que se estudar com outros mestres para compreender. Você não vai conseguir sair num curso de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 15.000 da internet. E nem tem como isso ser vendido, porque isso não tem dinheiro que pague. Não é que é gratuito, é porque não tem dinheiro que pague isso. Que a gente possa pagar realmente a revelação da Torá para salvar a nossa alma. E às vezes tem aluno que fala assim, poxa, eu vou decidir, Moreno. Eu estou decidindo para ver o que eu sei é maior do que o que está sendo ensinado aí. Não, porque, sabe, eu fui falar lá com o pastor da minha igreja, aí tem algumas manifestações espirituais, lá no hinduísmo, no budismo, eu quero ver a verdade da Torá. Mas se nós somos seres espirituais, estamos tendo uma experiência biológica e temos um mapa para voltar para esse mundo, o que a gente está fazendo perdendo tempo com essas coisas? Veja, essa arte aqui vai ter que ser entendida. Tá vendo? Ó, a arca ficou muito bonita, gente. A gente agora vai voltar para a arca, veja. Vamos só marcar aqui, ó. Nível da arca. Primeiro nível, são 5 divisões. Veja, aqui eu tenho Yehidá, aqui eu tenho Rayá, aqui eu tenho Biná, que é Neshama, veja, Keter, Rohimá, Neshama em Biná. Eu tenho essas 6 sepirotes que são Urua, e o último é Malhut, que é a parte, veja, da sujeira. Olha, eu quero que vocês prestem atenção. Veja, era dividido e tinham vários animais. Aí vocês podem perguntar para mim assim, Moré, vamos ver então se tudo que você está falando aí é verdade. Eu quero que você me prove pelo poder dessa Santa Torá que liberta a alma das pessoas, aqueles que querem ser libertados, e as pessoas que querem conhecê-la profundamente, não venha brincando. Não venha achando que você está num circo de Hollywood. Porque tudo aqui é comprovado, mas eu nunca ouvi falar em Rayá, me chamar. Aí você tem que aprender. Mas não julgue antes de você aprender, né? Porque assim, a religião ela faz isso. Por que um religioso dificilmente ele vai para outra religião fora daquele escopo mental que ele foi colocado? Sabe por quê? Porque a própria religião assusta ele. Olha, não vai para esse negócio de cabala. É lógico que existe cabalas aí que não tem nada a ver com cabala, veja. Então a gente tem aí, perdão, gente, 300 de comprimento. E aí, por que a gente está falando aqui? Ó, porque a gente vai ver, porque eram 10 milhões de espécies de animais que tinham na Terra. Então, ó, 300. E isso aqui era o comprimento da arca. A altura era de 30. Ó, tá vendo? Ó, 30. Então, ó, ela tinha 30, é isso, atrás de uma arca. E a largura aqui, a largura é aquela, né, em cima do convés ali da arca em si, ela tinha 50 de... Não, 50, a largura era 50. E quando você vai ver isso, veja, 330, né? Então você tem aqui, ó, 330, 3 vezes 3, 9, não é? A gente já vai ver isso, ó, e 50 aquela largura. Vamos transformar em letras isso aqui, ó. Aqui eu tenho, então, que colocar... Olha, nossas letras ficaram horríveis, mas não faz mal. Essa aula é especial para o grupo, olha. Então, a gente tem aqui a letra Lamed, ó, porque 30, as letras hebraicas são números também, ó. 30 é a letra Lamed. Temos Num é 50. Olha que incrível, né? Olha, o Num está aqui embaixo, ó. Num. E temos o Shin. O Shin, tá vendo? Então, o Shin está aqui, ó. O Shin está aqui, ó. Olha que fantástico. Essa letrinha aqui são um pouquinho... Tá vendo? Vamos reorganizar as letras. Ó. Vamos botar o Lamed na frente. Vamos formar um acrônimo ali com essas letras da medida. Ó, Shin.
Agora, assim, ó, agora a gente vai botar um num aqui, ó. Só que o num, quando ele vai para o final da palavra, ele estica, tá vendo? Ele se torna uma linha mais plena aqui, ó. Shin, tá vendo? Ele estica aqui. E aí, qual palavra eu criei aqui, ó? A palavra Lashon. O que é Lashon? Lashon é língua. Por isso que tem Lashon Kodesh, né? Lashon é língua. Tá? Olha que fantástico, mestre. Meu Pai amado dos céus, então não era uma arca, era uma língua. Isso. Quando você vem para a árvore sefirótica, você vai ter duas questões. Ó, as ligações que são o quê? As letras hebraicas, tá vendo? Aqui eu tenho a letra rei, aqui eu tenho a letra vav. Olha só, é fantástico, gente, é fantástico. Tá vendo? Mestre, mas e os animais, mestre do universo, qual eram? Eram os signos. Você é do signo de Touro? Você é Áries? Você é Câncer? Tem uns híbridos também, né? Como ali Sagitário, né? Olha, híbridos. Mas isso está falando de quê, mestre? Vou falar para vocês. Veja, a gente tem a arca está aqui, os animais estão aqui. Eram 7 casais, tá vendo? Ó, 7 casais. A gente já vai ver isso. Ó, é super informações nessa aula, fantástico. Os 7 casais era puro, era quem? Abraão, Sara. Preste atenção no que está sendo falado aqui, gente. Você que ainda não decidiu pela cabala, preste atenção. Não ache que o Moré está sendo arrogante, não está. Ele está explicando, ele quer que você preste atenção. Olha o que a gente está falando aqui. Eram 7 casais, a arca já não é aquilo, a medida já não era aquilo que você está entendendo. Agora a gente viaja para dentro da árvore, já mostramos que Lashon, que é a língua sagrada, porque cada ligação dessa aqui é uma letra hebraica que segura os mundos espirituais, físicos, tem vários níveis. Preste atenção no que a gente está estudando aqui. Não é aquela água com açúcar que você vai se emocionar, que você tem que ter fé, que você vai... Olha, a coisa aqui é fantástica. O que é abrir um mar para alguém que segura a lua no céu, que alimenta o sol, trilhões e trilhões de galáxias? O que é isso para o Eterno? Bobagem, palhaçada, desculpa falar, mas as pessoas gostam do show. Elas gostam de ver o mar se abrindo. Elas querem se sentir egóicas. Não, eu estou atravessando o mar. Olha, o Eterno veio aqui e abriu o mar para me atravessar. Mas você percebeu que você só pode observar essas coisas se você foi criado, e se você está vivo, e se você tem uma consciência para entender, e tem que ter uma consciência maior para sair dos filmes de Hollywood, para as histórias da carochinha que contaram para você até hoje. Você percebeu isso? Vocês perceberam que também o próprio Moré já passou por essa história das carochinhas, muitos anos, em boa parte, e que agora a coisa está sendo revelada? Veja, então, são 7, veja, não tem como, gente. Não tem como. 7 casais puros são os 7 casais bíblicos. O primeiro casal, Abraham, Sara. Segundo, Isaac e Ribca. O terceiro, Yaakov e sua esposa, agora deu um branco aqui, Yaakov e Rahel, porque ele tinha 4 esposas, né? Então, Rahel, Nessa, Moshe e Tsipora. Aqui em Ode, Aharon e Elisheva. Aqui em Esode eu tenho outro casal, que é Yosef e Asnat. O outro casal abaixo que eu tenho é Davi, Mele e Malhut. Você está entendendo aqui? Veja, Lashon, a gente tem as letras, e aí a gente pergunta, tá, tudo bem. E aí, quais são os animais? Os animais são as constelações. Vamos lá. Toda vez que você vai nascer nesse local que nós estamos, né? Você vai ter o quê? Você vai ter exatamente uma questão de estar entendendo, né? A questão da Torá. Então, quando você tem a questão da Torá, o que vai acontecer, gente? Você vai ter que entender todo esse sistema que a gente está falando aqui. Deixa aqui, enquanto eu vou procurando aqui um arquivo aqui para a gente poder mostrar uma realidade para você.
Eu não estou achando. Eu vejo aqui na internet mesmo. Vamos de internet, não estou achando o slide. Então vamos lá. Aí fala-se lá na Torá 12 tribos. O que são? São 12 constelações. Então a gente vai aqui para o nosso Google. Olha, esse Google é maravilhoso, né? Então vamos lá. Constelações. O que acontece com essas constelações, né, que fazem parte aqui do nosso sistema solar? Elas servem para definir uma métrica para o nascimento de uma alma. Você está percebendo? Então, essa métrica aqui, ó, são 12 constelações. Você vai ter que ser de alguma dessas constelações aqui, ó. Não tem jeito, você vai ter que fazer parte de uma dessas constelações. Isso significa o quê? Olha só, significa que a Torá já está me falando, tá vendo? Já está me falando o quê? Está me falando que eu tinha que ser, ó, 12 constelações aqui, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Aí as pessoas ainda não estão entendendo, elas vão ter que entender, olha, não são animais, são as constelações. Por que as constelações? Porque é através de uma dessas forças que vão estar, por exemplo, quando você nasce, o ângulo aqui, olha, todo o universo ele tem que estar reto, ele atravessa aqui, vem dessa constelação, atravessa e vai bater aqui na Terra, tá vendo? Aí você está diretamente iluminado por essa constelação. A Áries é o quê? É o mês de Rubem. Touro é a tribo de Shimon. Gêmeos é a tribo do mês de Sivan, que é chamada ali de Levi. E assim sucessivamente. Veja como que as pessoas, como que nós, né, não vamos culpar só as pessoas, como que nós, com a nossa cabeça digerindo, desculpa falar, conseguimos ficar 200 anos seguindo o que era filme de Hollywood. Tá vendo? Olha, está se falando de reencarnação. A gente já vai entender por que o Moré está falando isso. Ó. A gente pegou a arca, tá bom, a arca não ficou bonita, mas não era a intenção de ficar bonita, é o aprendizado, tá vendo? Ó? Então vimos a arca. E lá em Sofonias diz o seguinte, acho que no 3:9 diz assim, naquele dia levantarei uma língua pura para todas as nações. Mas por quê? Tem que ter um sentido. Por que o Eterno ele iria dar uma língua pura para a gente? Porque as pessoas tinham perdido a Torá. Por isso que quando você vai no livro de Bereshit, exatamente no Bereshit 11, e aí você percebe, você sabe que a porque mas nada do que foi prometido para a pessoa, nada, absolutamente nada se cumpriu na vida dela, senão ela não viria procurar Kabbalah. Se ela, o Deus dela, o Machia dela, fizesse tudo o que ele prometeu, para que as pessoas procurariam a Kabbalah e a Torá? Não é? Então, veja só, gente, veja só. Capítulo 11 de Bereshit. Acontece exatamente isso que eu estou falando para vocês. O que aconteceu? O pessoal, eles passam por uma inundação da terra. A Torá também vai falar isso, né? Mas aí já era a sexta inundação. As populações anteriores tinham sido destruídas, porque a Torá fala, ó, quando começa a Bereshit, criou 6, ou seja, já tinha criado outras populações mais elevadas intelectualmente, muito mais elevadas na sua ciência eletrônica, mas muito mais do que nós, a ponto de eles se esquecerem do Eterno. Por quê? Eles estavam usando as palavras hebraicas. Por que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego? Porque o Eterno não permitiu. Se ele tivesse sido escrito em hebraico, aí o nosso seria muito maior. Seria muito maior. Veja, se está demorando um pouquinho aqui, eu peço perdão para vocês, gente, está assim mesmo. Ó. Então, veja, ó, todo mundo na Terra tinha a mesma língua e as mesmas palavras. Vaeri, Koharet, Shefa, Errat, Udevarim, palavra, Arradim, da palavra Errad, Erradim, está vendo? Uma só palavra.
Conte aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Daqui até aqui, eu tenho 22 letras. Exatamente a quantidade de letras. Então, a gente, olha o assunto que a Torá está falando. Preste atenção comigo. Não viaje para Hollywood. Não viaje para Hollywood. Tire Hollywood da sua cabeça, meu irmão. 22 letras, que é o que a gente está falando. Mas tem 5 aí no final, mestre. Não teria que ser, então, Moré, 22? Só não, porque tem 5 letras sofites. 5 letras sofites mais 22 letras, 27 letras. Exatamente isso. Por isso que quando você talvez ainda fale assim, pô, vou decidir ainda, Moré, se eu vou estudar aí com vocês, eu vou realmente entrar nessa escola de vocês aí, porque, sei lá, sabe, o meu pastor falou na minha igreja lá, eu peguei tal livro e não está escrito assim não, Moré. Está escrito outra coisa. Aí você pede lá o seu Deus, etc., que nem a menina falou aqui esses dias para mim, olha, eu estou sentindo a presença do JC aqui. Eu falei, então tá, caraca, ele é Deus? Me ou me pede. Deu uma caída aqui. Alô, alô, povo meu, vocês estão me ouvindo? Foi, Dá deu para uma ouvir, caída, Moré. mas voltou, Moré. Caiu e voltou. Parou lá quando eu falei, eu estava falando outra coisa lá, morar também, parece que sair. Ok. Ó, gente, eu vou falar, essa é a última aula da internet, tá? A última aula que eu estou dando, porque não dá para dar aula assim. De namorar para ela entrar em contato com o pessoal, não sei se hoje é dia 1º, vai ser meio dificultoso. A gente está dando uma aula e para, e eu fico aqui meio perdido, já não sei o que vocês ouviram. Não tem, entendendo? Não tem como ficar enquanto não resolver isso. A gente está esperando um aparelho aí, mas eu acho que isso não é questão de aparelho ou não aparelho. Isso é uma questão... É que eu estou no primeiro andar da casa, lá em cima está muito quente, eu não consigo dar aula lá de cima, e eu tenho que dar aula aqui. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Porque sempre vocês pensam que o mundo espiritual não existe? Ele existe. Vocês pensam que quando eu estou revelando a Torá aqui para vocês, os ataques não estão vindo? Computador que desliga, pessoas... Parou de novo. Tá falhando, eu achando que era a minha internet. Não, tá caindo a internet lá do Moré. A gente sabe que isso é mais ataque espiritual, né? Desde ontem as energias estão muito pesadas. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, dá pra ouvir, Moré. Quem está Sim. com o microfone aberto aí, fecha aí, fazendo um favor. Obrigado. Então, veja só. Então, vamos lá, gente. Então, por que que em Bereshit está falando isso? E por que, veja, a gente contou 27 letras, e quando você vai abrir o livro de Bereshit, no capítulo 1, não é? Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma gematria. Veja, a Torá não é qualquer porcaria. A Torá ela não pode ser traduzida. Isso foi o maior erro da humanidade, foi traduzir a Torá. A gente pode até pensar, Moré, mas aí as pessoas ficaram sabendo mais da Torá. Ficou e não ficou. Ficou, não ficou. Ficaram no emburrecimento espiritual. Ficaram idiotizados por religiões.
E desculpa se você é religioso, eu estou falando a verdade, porque eu também já fui um idiota em relação à Torá. E eu também já tive a arrogância de achar que o cristianismo era certo, porque isso foi um período da minha vida judeu messiânico, ainda mais, né? Depois, como judeu. Quer dizer, foram muitos anos assim. Então, nós éramos, eu não estou falando sendo pejorativo com a pessoa, eu estou falando que eu era também. E não é culpa da pessoa, e é, não sei, é um masal. Veja, tem exatamente a gematria de 2701. O que é 2701, Moreno? É o 12º número primo vezes o 21º número primo. Ué, Moreno, mas eu nunca tinha sabido disso na Torá. É a base. É uma questão física, matemática, isso. Mas se. Tá, Moré, mas o que, que significa isso? 73, que a palavra Rorimá, que é o nome de uma sefirá que você nunca ouviu falar, que quando traduzem botam sabedoria, não botam Rorimá, que é um mundo espiritual, não tem nada a ver com a sabedoria física desse mundo, é outra sabedoria. E 37, que era a idade de que Isaac foi ser sacrificado, que nunca houve um sacrifício na Torá, nem humano, porque isso é macumba, isso é feitiçaria. Você pega qualquer cristão aí e você leva para dentro de um centro de macumba, onde eles falam que lá que eles fazem sacrifícios de crianças e humanos, todo mundo vai falar isso é feitiçaria. Como que a pessoa não pode enxergar uma porcaria dessa? Pegar um ser humano, levar para sacrifício. Veja, quando os cristãos eles foram chegar até os astecas faziam, pegavam seus inimigos, matavam, faziam um sacrifício pro Deus Sol, arrancavam o seu coração, eles acharam uma coisa mais horrível. Mas os astecas não compreendiam como que eles acreditavam tanto nas feitiçarias de um sacrifício humano, porque o sacrifício humano foi que a pessoa foi colocada numa cruz, o seu sangue vertido, fora dos combinados da Torá, porque a Torá nunca falou disso, e além para combater, para se matar alguém num rito ainda, um animal, que sempre não era assim, tem que se entender, mas vamos lá, vamos pelo literal, era preciso um Cohen Gadol, um sumo sacerdote. Qualquer. Caiu de novo, aparece.
Shalom, shalom a todos. Gente, Moré comunicou que está encerrando as aulas. Shalom, shalom a todos. Tudo de bom para todos. Shalom, shalom.